Ok, pessoal, graça e paz, nós vamos estar dando continuidade agora e nós vamos falar sobre o maior sermão que Pedro pregou, ok? E abra aí em Atos 2, já esteja atento em Atos 2 para a gente poder estudar um pouquinho sobre esse abre-olhos, tá bom? E nós vamos estar vendo aí mais uma prova de que a pregação expositiva não é de agora, tá muito além da que a gente pensava, ok? Eu queria pedir que você não esqueça de estar com o seu impresso aí na mão, caneta e já aposto para a gente poder já escrever. A primeira coisa que eu vou pedir para você escrever aí é leia o texto. Coloca aí, leia o texto. Lembrando que Atos é um livro aí de sermões, ok? Se quiser aí observar como eles pregavam, Atos é um bom livro para poder pegar. Vamos lá. Em Atos 2, no versículo 14, tá bom? Atos 2, 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Ou seja, o maior sermão que Pedro pregou já começa com ele erguendo a voz, né? E aí você pode escrever aí que isso é um tom de autoridade. Ele advertiu o povo com autoridade. E é interessante que ele diz o seguinte: tomais conhecimento. Ou seja, presta atenção no que eu vou dizer. Prestem atenção em mim, né? Quando você está fazendo isso, como Pedro fez, tomais conhecimento, você está chamando a atenção do povo para você, ok? No versículo 15, terceira hora do dia, é mais aí só para a gente poder registrar, é uma progressão do dia, né? Pode colocar aí progressão do dia, ok? Terceira hora do dia. Vamos lá. No versículo 17, terceira hora do dia e tal, no versículo 17 diz que e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, ok? No versículo 17, ele começa lendo o texto bíblico. Olha que coisa interessante aí. Ele está lendo o texto e aí, na própria leitura do texto da palavra de Deus, já existe poder emanando de Deus, né? Porque o verdadeiro pregador é o próprio Deus. Presta atenção no versículo 18, ó. Até sobre tal. No versículo 16, é o profeta quem fala, ok? No versículo 16 é o profeta quem fala, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, no 16. Já aqui no 18, já é Deus falando, ok? No 16 é o profeta quem fala, no 18 é o próprio Deus. Ou seja, o pregador aqui ele é secundário. O pregador é a boca do texto. Lembra quando a gente falou lá atrás? No versículo 21, que é o versículo chave, tá? É o versículo chave. Ou seja, no versículo chave está escrito assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, ele já pegou até agora aí, ele já leu o texto, ele explicou o texto e agora ele aplica o texto. Ele faz uma aplicação aqui. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aí a aplicação, ok? No versículo 22, no versículo 22, diz assim Pedro: atendei a essas palavras. Ou seja, é assim que o pregador tem que fazer, né? Olha, gente, atentem os vossos ouvidos para essa palavra que eu vou acabar de dizer para vocês. Chama a atenção do povo, né? Do seu jeito, da sua forma. Chama a atenção do pessoal. No 23, vocês o crucificaram, ou seja, pregou, né, a cruz aqui. Ele está falando sobre a cruz do Calvário, está pregando sobre a mensagem da cruz, né? E no versículo 24, ressuscitou. Ele vai estar falando aqui de quê? Do triunfo
de Deus, sobre o pecado, sobre tudo, ok? Agora escreva aí, sustente o texto, ok? Sustente o texto. O que você explica deve ter apoio de outros textos, tá bom? Igual Pedro vai fazer aqui com a gente aqui, tá? Pedro ele lê os Salmos a partir do versículo 25 até o 28, ele lê o Salmo 16 de 8 a 11, tá? E a gente observa como o sermão é poderoso, né? Porque ele está embasado na própria palavra, ok? No versículo 29, deixa eu virar aqui a minha Bíblia, minha folha. No versículo 29, ele diz, dizer-vos claramente, ok? Dizer-vos claramente. Ele não prega dúvida aqui, ok? Ele não prega despreparado, ok? São coisas que nós precisamos de estar atentos, porque nós não podemos pregar dúvida no púlpito. Nós não devemos pregar despreparados no púlpito. A gente não, Deus vai falar. Não estuda, não procura, não busca, não lê, não faz nada. Aí chega lá no sábado, né? Ou então às vezes no próprio domingo mesmo. Vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar. Tem uma galera assim, não tem? Tem uma galera assim, né? O camarada, ele não dedicou tempo a Deus durante a semana. E aí quer chegar no domingo, Deus vai abrir. E é interessante que Deus ele é tão misericordioso, né, com o povo que às vezes ele usa mesmo, né? Às vezes ele usa mesmo porque ele sabe que não é culpa do povo, é culpa do pregador. O pregador que está despreparado. E aí Deus acaba falando ao coração. Ok? Então, dizer-vos claramente, ele não está pregando dúvida. Ele está falando claramente o que é que ele quer falar. Tá? No versículo 30, ele usa aqui o Salmo 132, 11. Tá? Ou seja, ele está sustentando o texto, sustentando a mensagem com outro texto. No versículo 31, ele volta lá no Salmo 16, 10. No Salmo 16, 10. Ou seja, ele está aí sustentando o texto. Ok? Vamos lá nos versículos 34 e 35. Diz o Senhor ao meu Senhor. Aí já é uma conversa trinitariana, né? É uma declaração de divindade de Jesus que Pedro está fazendo, ok? Agora você precisa escrever aí, sintetize o texto, tá? E essa é a síntese aí, sintetize o texto. O que é sintetizar? É uma conclusão clara, né? Essa é a síntese que Pedro faz. Vocês o crucificaram. Eu esqueci o S aqui, mas é vocês o crucificaram. Ok? É a síntese que Pedro faz, tá? É um sermão em que Deus está completamente dominando, tá? Está dominando tudo aqui. E aqui nós enxergamos os 3 nomes de Cristo, tá? Senhor, ungido, Salvador. E Pedro faz a síntese. Vocês o crucificaram. Ok? Isso no versículo 36. Agora escreva aí, aplique o texto. Aplique o texto. Nós vamos lá para o versículo 37. Compungiu-se. Ixi, deu um trava-línguas aqui. Compungiu-lhes. Meu Deus do céu. Compungiu-lhes. Ok? Essa palavra ela significa ferimento feito a faca. Tá? É interessante o entendimento dessa palavra. Eles foram cortados, né, em seu ser. E só a palavra, né? Só a palavra que tem o poder para poder perfurar juntas e medulas, ok? E aí é interessante que nessa coisa de compungir o coração deles, eles mesmo fazem a pergunta: que faremos? Escreva aí, que faremos? Né? Olha a pergunta que o povo faz: que faremos, Pedro? Está no versículo 37. Ó. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Pedro acabou de pregar sobre a cruz, sobre
né? Jesus, falando de Jesus, e eles perguntam, o que faremos? Ou seja, se você for observar bem, os próprios pecadores fazem o seu próprio apelo, ok? Queridos, quando a gente prega a palavra, o próprio pregador, o próprio pecador, me desculpa, o próprio pecador, ele já faz o apelo no seu coração. Ele mesmo, você não precisa forçar. Você simplesmente mostrou, você foi claro, você sintetizou o texto. E agora, quando você aplica o texto, o pecador olha para dentro de si e vê a necessidade espiritual dele. Ok? Vamos lá no 38, arrependei-vos. Né? Pedro agora dá a solução. Ok? Pedro dá a solução. Eles perguntaram, o que faremos, irmãos? O que faremos, Pedro? Aí Pedro pega e diz, arrependei-vos. Ok? Pedro já dá aí a solução da pergunta que eles fazem. Tá? Ele sai do modo indicativo, ele indicou o caminho, ok? E agora ele vai para o modo imperativo. Ele dá uma ordem para eles. Né? Arrependei-vos. Já mostrei o caminho, agora eu digo para vocês se arrependerem. Olha que coisa interessante, irmãos. Está vendo como é que abre os olhos? Eu creio que você está aí feliz porque está voltando a enxergar o texto melhor. Ok? No 39, vós, vossos filhos, os que estão longe. Ou seja, Pedro aqui está falando que esse arrependimento, essa indicação que ele está fazendo, vale para todo mundo, a oferta para todos, tá? Só que a gente vai observar que os resultados eles vêm de Deus, ok? O resultado daquilo que você está pregando vem de Deus. Então Pedro está aqui oferecendo a todos, ok? Da família, está oferecendo para a família. E lá no versículo 40 ele diz, salvai-vos, ele está dando testemunho. Ele está aqui mais uma vez agora insistindo com o povo, ok? Vai observando aí, salvai-vos, ou seja, não percam a oportunidade. E aí ele vai falando sobre a geração perversa, tá aí no versículo 40, ó. Ou seja, que todos estão condenados, todos precisam se arrepender, senão de igual modo perecereis, como diz Jesus. Então, observa isso aí porque é o que o texto está falando para nós. E no versículo 41, quase 3.000 pessoas, como eu disse, aí é a boa consequência, né, do que Deus pode trazer, é o resultado. Ok? Então, eu creio que a gente vai finalizando aqui esse módulo, é isso mesmo? Tá? Que Deus abençoe a sua vida, mas eu quero deixar aí um exercício para você fazer em casa, tá bom? Você vai pegar aí 1 Timóteo, anota aí, 1 Timóteo 4, de 13 a 16, tá bom? E você vai ver aí como Paulo mostra como Timóteo deveria pregar, tá? Você vai pegar do 13 ao 16 e vai fazer esse mesmo exercício aí didático, esse mesmo abre olhos, tá? E vai postar aí, ok? Seja lá no grupo do Facebook, lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, aqui também nos comentários. Coloque aí para depois a gente poder observar e comentar e curtir, tá? Então que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e até o próximo módulo.